Olá, querida alma! Seja bem-vindo a essa live que tem por tema como atrair relacionamentos saudáveis, prósperos, abundantes. Vou dar aproximadamente 5 minutos para as pessoas entrarem e começo o tema. Como atrair relações saudáveis. Boa noite, minha gente. Estou colocando o tema da live aqui. Aplique-se para uma sessão diagnóstico gratuita, comentando quero. Feito. Ok. Renata Torres, quanto tempo? Boa noite, querida. Michele Única, Duda Godinha, salve meu irmão. Simone, tudo bem? Lauren, fazia tempo que eu não fazia uma live, hein? Desde ano passado, literalmente. Rose, Jaqueline, Lia, Cidinha, Leila, Tereza. Sejam bem-vindos a essa live. Que promete, eu diria. Inclusive, ela é a primeira de uma live de uma série de 3 encontros gratuitos que eu vou dar sobre a metafísica dos relacionamentos, tá? Embasado nos princípios do Bashar, quem viu meus últimos stories aí, tá? Então, essa primeira vai ser ao vivo, né? Aqui pelo Instagram, no formato de live mesmo. Os outros 2 encontros vão acontecer no domingo que vem, esse mesmo horário, 19h19, e no outro domingo ainda, só que esses vão ser fechados no Zoom, tá? Porque lá vão acontecer algumas coisas interessantes que quem for vai saber, tá? Inclusive, se tu quer ficar por dentro desses outros 2 encontros de domingo, receber o link da reunião do Zoom, é só tu comentar novo aqui, que tu vai receber o link do grupo de WhatsApp lá silencioso e tu vai ficar por dentro, né? Fora que é um grupo onde eu posto conteúdos, todas as programações de lives, né? Tudo que eu dou de forma aberta, gratuita, tá tudo lá, tá? Então só comentar novo aqui. E aí, minha gente, como é que vocês estão? Vivi Jaros, mentorada incansável. Fixei. Silvia Portugal, muito boa noite. Meus queridos, hoje a ideia é compartilhar com vocês, porque, claro, falar do Bashar tem que fazer umas 50 lives pra gente falar sobre tudo, tá? Mas eu vou começar compartilhando aqui o que eu considero a espinha dorsal, pra gente entender a finalidade das relações. Tu sabe qual é? Qual é a finalidade dos relacionamentos? Via de regra, nós não sabemos. Eu fiquei 30 anos aí, pelo menos, cego, achando que relacionamento era uma coisa, que eu ia encontrar determinada coisa lá, e aí eu nunca encontrava essa coisa e sofria, até que eu entendi que eu estava dentro de uma finalidade equivocada, né? Eu, inclusive, fui alguém que vivi muitos dilemas nos relacionamentos até meus 30 anos. Repeti uma série de padrões familiares que faziam com que a minha alegria dentro de uma relação não durasse alguns, né, lampejos, alguns vislumbres, né? No final sempre acabava vivendo alguma natureza de sofrimento e tal. E fiz muitos trabalhos, né? Mergulho profundamente no autoconhecimento desde 2014, né? Através de técnicas de cura energética também estudo muito e apliquei tudo isso em mim e hoje eu estou casado, né? Numa relação completamente diferente do formato da qual eu estabeleci lá atrás, que era a partir de padrões de distanciamento, desconexão, traições, aquela relação ioiô, vai e volta, uma verdadeira bagunça, tá? Hoje a coisa mudou bastante, não sou perfeito, é um relacionamento ainda assim bem comum, mas que me traz muita alegria. Ok, dito isso, até para ter uma ideia, vocês podem ir escrevendo aí, né? Qual é o grande desafio que vocês estão vivendo hoje nos relacionamentos? Que talvez eu possa ir direcionando também a partir do que vocês trazem, tá? Mas eu quero começar trazendo o início, literalmente o início, né? O Bashar, quando ele intenciona explicar a finalidade das relações, ele começa do início. Então vamos imaginar
Antes de tudo isso aqui acontecer, antes de toda essa realidade física se desdobrar, a gente está aqui interagindo, ter um planeta, rochas, árvores, pessoas, animais, antes de tudo isso, segundo Bashar, uma forma de didatizar, tá? Entender o porquê da criação, né? O que a gente está fazendo aqui. Mas imagina que antes de tudo isso, só existia uma única coisa, uma única energia, uma única massa que era a totalidade, o tudo que é. Dá para chamar de Deus, aí vai de acordo com a tua crença, tá? Mas imagina que era uma única coisa. E por algum motivo, que vocês já vão entender qual é, né? Essa única coisa escolhe se fragmentar, se estilhaçar em vários pequenos pedacinhos, né? O Big Bang é uma teoria que talvez ilustre isso de alguma forma, né? Se subdividir em vários pequenos pedacinhos, que um é o Cauê, o outro é o Duda, o outro é a Dani, o outro é a Vivi, a Silvia, ok? Para a realidade física acontecer. Só que esses fragmentos, esses pequenos pedacinhos, ainda assim permanecem sendo a totalidade, né? Tu é um fragmento do Divino Criador, tu é Deus em essência. Só que quando passa a existir a realidade física, ela existe em virtude de um propósito. Qual é esse propósito? Vou falar no final. Vou fazer um suspense. Qual é o propósito? Eu vou explicar mecanicamente o que acontece quando tu encarna nesse planetinha, tá? Há uma queda de consciência. Tu esquece, temporariamente, que tu é o Divino Criador, que tu é a totalidade. Então, há um esquecimento, né? Muitas sabedorias vão falar do véu, do esquecimento que separa, né, o nosso acesso à totalidade, ao tudo que é. Então, o Cauê, quando encarna aqui, esquece que eu sou o Deus, vamos imaginar assim, todo-poderoso, com as melhores qualidades que tu pode imaginar, prosperidade, harmonia, abundância, amor, alegria. Tem uma queda de consciência para que nessa jornada chamada vida, aos pouquinhos eu vá lembrando quem no profundo eu realmente sou, que é o Divino Criador, né? Então esse processo a gente experiencia ele através de de um expandir, de um crescer. Tá aí a finalidade. Revelei. A finalidade da realidade física é crescer, é viver a experiência de evolução, de mudança, de estar no estado X, normalmente de limitação, e expandir para o estado Y, de expansão. Isso acontece infinitamente. É um processo, de fato, infinito. Só que olha que interessante isso. Quando há esse estilhaçar, aquilo que era uma coisa só, passa a ser muitas. Então não é mais um. Começa a existir aí uma relação que compreende 3 elementos. Eu, o outro e a relação estabelecida entre eu e o outro. Ó, pega essa palavrinha. Eu, o outro e a relação estabelecida entre eu e o outro. Entendeu? Essa é a base da realidade física. Porque esse processo de expansão e de crescimento, ele se dá justamente através dessa relação que eu estabeleço com o outro. Para eu me conhecer, para eu expandir, eu preciso do reflexo que o outro faz em mim e nas minhas questões. Ok? Por isso que, gente, tudo é relacionamento. Para observar. Tu te relaciona com tudo, tu te relaciona contigo mesmo, tu te relaciona com uma mãe, com um irmão, com um parceiro amoroso, tu te relaciona no profissional com um chefe, com um cliente, com um colega, tu te relaciona com o dinheiro, como é que tu trata o dinheiro? Né? Tu tem cuidado, tu respeita ele ou não? É de qualquer jeito, joga tudo fora. Tudo é uma relação. Foi justamente por isso, gente, que eu decidi, quando eu entendi que tudo é uma relação, eu falei, eu preciso entender dessa coisa. Hoje, para mim, é muito claro que quem domina não no sentido de exercer dominância sobre o outro, mas quem domina, conhece a arte de se relacionar, domina a vida.
vai ter boas relações no profissional, vai conseguir construir uma relação amorosa, um namoro que vai, né, evoluir para um casamento. Diante do meu ambiente familiar, eu vou conseguir me relacionar bem com as minhas famílias, né? E tem, inclusive, estudos comprovando que a tua felicidade está diretamente ligada à qualidade das tuas relações. Ela é o fator mais determinante. Não é dinheiro, não é sucesso profissional, é a qualidade das tuas relações. Faz sentido isso, gente, até aqui? Alguma pergunta? Cauê, ficará gravada a live? Sim, vai ficar. Quem está no grupo lá do WhatsApp vai receber a gravação, tá? Quem não está no grupo é só comentar novo. Escreve novo aqui que tu vai receber um link automático lá do grupo do WhatsApp. Só tu entrar, tu vai receber a gravação desse encontro de hoje e vai ficar por dentro dos outros 2 encontros fechados no Zoom, aula secreta, que vai ter no domingo que vem e depois no outro domingo, tá? Fechado no Zoom. Beleza? Entenderam, então? Finalidade da realidade física. E por quê? Muitas pessoas perguntam, né? Por que tem essa queda de consciência? Por que eu tenho que esquecer que eu sou totalidade, que eu sou Deus, para depois lembrar, né? Por que eu já não fico sabendo sempre? Eu me perguntei isso no início. Por quê? Porque pensa comigo. Se eu já sou a totalidade, se eu já sou tudo que é, tem como eu ser mais do que isso? Tem como eu crescer e expandir se eu já sou tudo? Não. Por isso que esse todo escolhe esquecer que eu sou tudo para aos pouquinhos lembrar. A cada lembrança eu tenho uma sensação de expandir, cresci, descobri algo. Gente, para perceber a realidade de vocês, a vida de vocês. Se vocês forem bem honestos, eu comecei a reparar na minha, os melhores momentos, as melhores sensações são aquelas onde eu expando, onde eu cresço, onde eu saio de uma limitação. Porque essa é a finalidade. E isso vai se dar através dos relacionamentos. Em especial, agora estamos chegando lá, no amoroso. Por que em especial no amoroso? Porque é aquele que vai nos pedir mais intimidade. É aquele onde eu vou estar mais próximo do outro. Vou ter mais contato, mais convivência. Sabe assim, quando duas pessoas, imagina que tinham 2 pessoas caminhando distantes na rua. Mas aí, de repente, a gente começa a se relacionar, a gente se abraça assim, segue caminhando. Não tem uma chance de eu pisar no pé do outro ali por conta da proximidade? Pisar no pé ou até no calo do outro? Sim, certo? Outras relações que costumam ser desafiadoras são com a nossa família de origem. Por quê? Mesma coisa. Intimidade, proximidade, convivência. Já outras relações profissionais, que é uma coisa mais superficial, né? Tu lida ali, boa noite, senhor, prezado, fulano. Tende a ser mais fluida. Não que a gente não experimente desafios lá também, tá? Mas por que eu vou falar da amorosa aqui? Porque ela é o grande portal de desenvolvimento, de expansão da consciência. Simples assim. Se tu dominar, se tu for bom nessa amorosa que é que te exige mais, nas outras tu vai dar show. E a grande verdade é que não tem na escola a cadeira, a matéria, relacionamentos. Não tem na faculdade a cadeira relacionamentos. Talvez tu vai ver um pouco lá na psicologia, né? Certo? Ou seja, via de regra, a gente cresce, vai para o mundo sem não entender como bolhufas nenhuma funciona essa arte de se relacionar. Não à toa a gente cria um monte de dilemas. Ou ainda repete um monte de padrões. Talvez essa seja a parte mais torturante no ato de se relacionar. Não sei se não era para vocês, mas eu, uma época da vida, eu dizia assim, eu não aguento mais viver isso. De novo. Pô, parecia que tava diferente. Só parecia. Dava uma volta ou outra e pum, tava lá eu no mesmo lugar. Ok? Essa é a explicação do Bashar, do porquê existem os relacionamentos. Finalidade, crescer, tá? Quero trazer, nesses 3 encontros, gente, eu vou pegar frases, né, princípios do Bashar e vou elaborar eles, tá? Hoje eu escolhi um.
que diz o seguinte, estava num post que eu criei ontem, tá? Vou ler para vocês. Eu escrevi assim, ó. Você não atrai o que você quer. Você atrai o que acredita ser. Pega esse final. Você não atrai o que você quer. Não é comum a gente dizer, nossa, eu quero muito uma relação assim assado, né? Uma mulher madura, bonita, divertida, um homem, né, que me traga provedor, que seja isso e aquilo. A gente tem um monte de desejos. Se eu peço para tu fazer uma lista agora aí de pré-requisitos, ela vai ser maravilhosa. Tá. Isso chega para ti? A maioria das vezes não. Né? Por quê? Porque está nessa frase. Eu vou explorar essa live inteira só sobre essa frase. Né? Você vê como os ensinamentos do Bashar são muito profundos. Você não atrai o que você quer. Você atrai o que acredita ser. Tá? E aí no post eu botei assim. Relacionamentos são espelhos vibracionais. Segundo o Bashar, é fisicamente impossível você atrair algo ou alguém na sua realidade que não ressoe com uma parte sua, consciente ou inconsciente. É impossível. Ele diz assim, ó, fisicamente, mecanicamente, não tem como uma pessoa parar diante de ti que não se conecte a um ponto seu. E aqui começa o dilema, né? Consciente ou inconsciente? Por que o dilema? Aí vamos para a ciência. A ciência, hoje, nos traz que 90 a 95% dos conteúdos da sua mente são inconscientes. Apenas 5% são esses pensamentos que tu fica aí tomando um baile. Eu fico, pelo menos, tomando um baile dos meus diariamente. Que é essa parte que quer, né? Quando eu disse ali, ó, você não atrai o que você quer. Os 5% querem um casamento, uma pessoa assim, que tenha estrutura financeira, estrutura emocional, que faça terapia, que seja espiritualizada, que me ame, que me cuide. Ó. É 5% só de tudo que tu é. Convenhamos, é nada. Existem outros 95% que pra ti é isso aqui, ó. Não é tela preta, tá? Porque tu tem muitas formas de entrar em contato com esses conteúdos. Tem técnicas. Meu trabalho, inclusive, ele gira em torno disso. Né? O grande trabalho que eu presto em ajudar pessoas a viver relacionamentos saudáveis é explorar exatamente esse mundo aqui obscuro dos 95% inconscientes. Eu me tornei muito habilidoso de alguma forma. Aprendi muitas técnicas, estudei no exterior, para encontrar formas de acessar esses conteúdos, não só acessar eles, mas mudar eles, ressignificar, transformar esses conteúdos para quê? Para que a minha vontade consciente se alinhe com o conteúdo inconsciente que eu tenho. E aí eu vou atrair uma realidade condizente, né? Enfim, de forma inteira. Porque o que é mais comum acontecer? Tem um conflito aqui. A mente consciente olha para lá, deseja isso e aquilo, só que o inconsciente está olhando para um outro lado. São só repetições que a gente faz conscientemente? Vou chegar lá, tá, Jaque? Vou seguir no texto aqui. O ponto é que 95% da nossa mente é inconsciente. Não incomum, ficamos alimentando um monte de ideias de como queríamos um parceiro com 5% da mente consciente, então atraio alguém muito diferente. Porque foram os 95% inconscientes que atraíram uma parcela muito maior. Já falei isso. Você pode desejar amor, mas se vibrar carência e falta dele, vai atrair experiências de carência e falta dele. Já vou chegar no vibrar, tá? Ali eu escrevi. Você pode desejar amor. Eu quero com a minha mente consciente. Mas se eu vibro, se eu estou sentindo carência, falta de amor, incompletude, vazio, angústia, o que eu vou atrair vai ser isso, tá? Inclusive, teu campo emocional, isso é ciência também, teu coração tem um campo eletromagnético 5.000 vezes maior do que a tua mente. Ou seja, a mente e os pensamentos não... é quase que nada. Você pode querer paz, mas se passa a maior parte do dia preocupado, vai atrair reflexos de preocupação nas relações, em todos os lugares.
A existência não ouve pedidos racionais. Ela espelha seu campo vibracional. Já vou falar aqui qual é o campo vibracional, tá? Você muda quem atrai quando muda quem está sendo. Mudar de realidade não é pedir algo e ficar torcendo para acontecer. É mudar internamente. Eu nem atraindo estou. Isso também é uma informação, tá? Isso a gente chama de indisponibilidade. Quando a nível inconsciente eu estou fechado para uma relação. Normalmente a causa da indisponibilidade são algumas, tá? Mas uma que certamente talvez tu precise olhar, a gente vai dar uma olhada nisso hoje, são relações passadas. Se eu vivi dores, traumas, desfechos ruins que eu não elaborei emocionalmente na época, e é muito comum a gente não elaborar, porque, de novo, não tem a cadeira relacionamentos na escola e na faculdade, também não tem a cadeira emoção. Te ensinaram fórmula de Bhaskara, tabela periódica, a capital da Guatemala, mas nunca te disseram o que fazer com a raiva, com a tristeza. Então nós somos muito analfabetos emocionalmente falando. Então, via de regra, a gente sai desses relacionamentos com muitos conteúdos emocionais acumulados. Mágoas, ressentimentos, culpa, raiva, vingancinha. Isso carrega o teu coração. E para o teu inconsciente faz tu associar relacionamento igual a dor. Se tu tem essa informação, que relacionamento é igual a dor, tu acha que teu inconsciente vai fazer um esforço para te aproximar disso ou te afastar? Vai te afastar. Não pecamos em mecanismos de defesa. Tá? Mas isso ainda é um reflexo do campo vibracional daquilo que tu está emanando. Não atrair alguém é sempre um reflexo seu, tá? Esse é o primeiro elemento, gente. Para a gente começar a falar de relacionamento, a primeira coisa que a gente tem que trazer aqui é autorresponsabilidade. Não existe o outro. Isso para mim foi muito louco no início. Como assim? Eu tinha uma ideia de que eu estava na vida, caminhando lá, a vida era essa realidade externa que acontece aí. Tem pessoas indo, chegando, eu vou numa festa, eu posso encontrar as mais variadas pessoas, me ter a sorte ou o azar de me relacionar com alguma. Não é assim que a realidade funciona. A realidade não passa de um campo gigante de frequências vibracionais que estão todas conectadas e semelhantes atraem semelhantes. Não tem nada de aleatório, de acaso, de sorte ou azar, né? Isso é o fruto de um pensamento nosso. Por não conhecer essa natureza de funcionamento da realidade, a gente dá essa ideia, é um acaso, sorte ou azar. Não, quando tu começa a estudar, e várias vertentes falam isso, não só o Bashar, tu vai entendendo que tem toda uma orquestra acontecendo ali. Porque, de novo, lembra? Vamos voltar no que eu falei no início da live. A finalidade da realidade física é crescer. Como eu cresço? Através da relação que eu estabeleço com o outro. O que essa relação vai me revelar? O meu inconsciente. Quem eu sou, o que eu estou vibrando. Esse é o grande feedback. Se tu quer começar a entender, nossa, Cauê, eu não sei o que tem no meu de conteúdos inconscientes na minha mente. Eu vou te dizer assim, ó, observe a sua realidade. Ela vai te provar, entende? Um parceiro é um espelho vivo do teu inconsciente. Ele vai refletir tudo que tem aí. E tu também para ele. Tem uma perfeita conexão, um perfeito match, perfeito encaixe aqui entre vocês dois. Que visa revelar tudo. Muitas vezes revelam, né, se existe muito amor, se eu me trabalhei muito, e existe alegria, amor, expansão aqui, o outro vai refletir isso. Agora, se existe dor, trauma, rejeição, abandono, ele vai refletir isso também. Ok? E aí, Bashar fala sempre desse princípio, né? Imagina, se a realidade lá fora é um espelho e eu não estou gostando do reflexo que eu estou vendo no espelho, adianta eu tentar mudar o reflexo? Não. Vou imaginar que eu estou olhando para o espelho e o espelho tem uma cara assim, ó, franzida ou triste. Adianta eu tentar mexer no espelho? Não. Eu tenho que sorrir. Quando eu estou sorrindo,
o espelho não tem outra opção que não seja refletir essa imagem. Faz sentido, gente? Eu vivo uma repetição de padrões, não só em relacionamento, mas também no trabalho, só mudo as pessoas e os lugares das histórias. Por isso faço análise, que duro isso. A famosa pessoa que fala que tem dedo podre. Exato! Eu ainda me conecto com homens que estão indisponíveis. Refleto o que tenho e também o oposto do que eu tenho, né? Sim, o espelho, gente, ele pode se dar por três vias, vamos dizer assim. Tem aquele espelho literal, que é uma pessoa que reflete... Sabe aquela pessoa que tem algo que te irrita? O que te irrita no outro sempre é algo falando sobre ti. Muitas vezes é algo que tu tem. De repente, sei lá, tu vê uma pessoa mentindo e isso te irrita. Talvez tu também seja mentiroso em alguns níveis. Tá? Então, é literal. Eu vejo no outro, aquilo me irrita, mas está em mim. Tem o espelho oposto, que é algo que eu vejo no outro e eu não tenho, mas ocultamente eu gostaria de ter. Tá? Tem um exemplo meu clássico, não quero contar essa história aqui que é um pouco demorada, mas eu estava num evento, era de manhã, um evento formal, uma aula que a gente ia ter, e aí uma mulher estava tocando uma música, ela começou a dançar. Começou a dançar assim, sabe? Uma pessoa dançando bem livremente, e quando eu olhei para ela, que tanto, que inadequado, logo aqui. Só que ali, né, diante das técnicas que eu tenho, por que ela me tirou do eixo? Aí eu comecei a investigar. O que ela estava revelando ali? O quanto eu me reprimia. No profundo, havia uma vontade no Cauê de se expressar livremente, que nem ela estava fazendo, porque era um ambiente, vamos dizer assim, não era esperado pessoas dançarem ali, mas estava tocando uma música, ela sentiu vontade e ela dançou livremente, mas eu me irritei com ela porque eu era reprimido. Sou ainda, me trabalho nesse sentido, tá? Espelho oposto. E tem também, Bachat fala isso, tá? Espelho literal, espelho oposto e espelho de cura. O de cura a gente já vai chegar. O de cura é o que mais acontece nos relacionamentos, onde o outro espelha em mim feridas, dores, traumas, crenças. Visando o quê? Me prejudicar, me ferrar? Não. Trazer para a superfície um elemento que porque uma dor me expande ou me limita? Me limita. É energia contida. É peso, carga, ansiedade, angústia, tristeza, depressão. Não é nada interessante carregar peso. Só que pensa comigo. Como que eu vou resolver uma dor se eu nem sei que ela existe? Lembra? Inconsciente, 95% de quem eu sou. Então, de repente, eu tô lá, caminhando tranquilinho, só que eu tenho uma dor de rejeição. Já vou falar dessa, contar a historinha de como a gente cria uma ferida, tá? De repente eu tô lá, caminhando, tem uma dor de rejeição dentro de mim, mas não tá em estado latente, tá adormecida, eu não vi. Aí vem o outro e pum! Me trata de uma forma que eu me sinto rejeitado. A dor veio para a superfície, agora eu consigo olhar para ela. E talvez eu consiga resolver. Não tem como resolver algo que eu não tenho consciência. Então lembra? Os relacionamentos servem ao propósito do meu crescimento. Nunca a existência não funciona contra nós, a existência funciona para nós. Sempre a nosso favor. É que quando os conteúdos revelados lá fora são desagradáveis, desafiadores, né? Se a gente está inconsciente, no automatismo, a gente se irrita com aquilo. Certo? Só que estou aqui trazendo essa consciência para vocês, para que quando algo desafiador surgir, vocês parem, respirem. O que isso fala sobre mim? Essa frase pode mudar a vida de vocês. Tá? Tem um mestre que fala, eu gosto muito disso, ele diz: um mestre usa o mundo como um espelho para crescer. O tolo ataca o espelho por não reconhecer que é um espelho. Eu fui tolo por 30 anos, tá? Eu atacava o espelho. Todo mundo era culpado. Menos eu. Isso é o mecanismo do ego, tá? Não vou entrar em mecanismos do ego aqui. Posso concluir que a premissa dos opostos se atraem não é real? Não é de forma literal, não. Nossa, Cauê, como é desafiador identificar esses padrões, ainda mais desafiador resolver? Depende. Se tu tem uma técnica apropriada, se tu tem conhecimento apropriado... Hoje em dia eu diria que é muito fácil liberar os meus padrões.
Hoje surge um, eu tenho ferramentas para eu mesmo investigar e pum, salto. Só que ao mesmo tempo é muita quantidade de padrão. Cara, eu não sei onde tem disponibilidade em mim para atrair só homens indisponíveis. Então, esse é o serviço, né, que tu precisa fazer, esse mergulho. Inclusive, aproveita, eu vi um monte de gente comentando quero aqui, tá? Quem quiser se aplicar para uma sessão diagnóstica gratuita comigo, eu vou sentar contigo por 1h30 e olhar para a tua vida amorosa, buscando identificar esses padrões a nível inconsciente, criar um plano de solução. Comenta quero aqui, tá? É um encontro gratuito comigo, para tu te aplicar para ele. Comenta quero, tu vai receber lá uma aplicação, vai se preencher e talvez eu possa te chamar e aí eu vou olhar em loco para as tuas questões. E aí, de novo, eu me especializei em ler inconscientes, em rastrear bloqueios inconscientes para, no primeiro momento, identificar e depois soltar. Ok? Então, comenta quero quem quer. Bora. Onde é que eu parei? Baixar. Ah, sim. Vamos voltar na frase, que eu quero explorar ela durante essa aula, né? Eu falei, você não atrai o que você quer. Você atrai o que acredita ser. Lucas Otti, e aí, meu irmão? Que bom te ver aqui. Você atrai o que acredita ser. Ó, vamos recortar essa frase? Você atrai o que acredita ser. A Lia botou, vale a pena, o Cauê é top. Ali é uma mentorada minha, tá dentro lá do meu programa de mentoria. O que acredita ser. Vamos fazer um exercício agora? Pega papel e caneta aí, gente. Vou ajudar vocês a daqui a pouco identificarem padrões. Querem? Quem quer identificar padrão aí? Inconsciente. Vou ajudar vocês. Peguem papel e caneta. Essa live já está se tornando uma aula. Fiquei viúva aos 46 anos e me atraí por uma pessoa do passado. Querem? Então pega papel e caneta. Eu sou milionário. Vou convidar vocês, inclusive, a fecharem os olhos. Topam? Primeiro eu vou esperar ele pegar papel e caneta. Porque se estás com o celular assistindo a live, não dá para assistir no celular, né? Então, papel e caneta, exercício de identificação de padrões. Na mão, botou a Camila. Boa. 30 segundos para pegar papel e caneta. Liberar o trauma é somente não reagir? Não, isso é não tocar no trauma. Para liberar um trauma, tu precisa de uma técnica, tá? Tu não libera um trauma conversando, tu não libera o trauma entendendo ele com o racional. O trauma tá corpo, emoção, tu vai precisar de uma técnica. Eu uso de técnicas de cura energética para liberar esses conteúdos do teu campo, porque tu é energia. Já vou entrar na parte de trauma, se der tempo, né? Vai dar. Ok? Então, quem pegou papel e caneta, vamos fazer esse exercício? Fecha os teus olhos, então. Fecha os olhos. Vai fazendo umas respirações junto comigo, da seguinte forma. Inspira. Retém com os pulmões cheios. Exala bem devagar. Inspira novamente. Retém cheio. Solta devagar. Mais uma vez, inspira. Retém cheio. Solta devagar. Última vez, inspira.
Retém cheio. Volta devagar. Solta. E volta a respirar normalmente, ainda de olhos fechados. Conforme você respira, vá soltando qualquer tensão do seu corpo. E imagine que você vai colocando a sua atenção no centro do seu peito, no seu coração. E agora vou pedir que você se questione. Faça a seguinte pergunta para você mesmo: que história eu conto para mim de quem eu sou nos relacionamentos? Que história eu conto para mim de quem eu sou nos relacionamentos? Eu sou aquela que, aquele que... E comece a escrever nesse papel tudo que vem. Seja honesto consigo. Eu sou aquele que nunca dá certo, aquele que sou enganado. Escreva. Depois disso, eu vou pedir que você feche os olhos novamente. Respira profundamente de novo. E agora eu vou pedir que você fique com muita atenção no seu corpo. E imagine diante de você um ex-parceiro, aquele que foi mais desafiador. Imagina ele diante de ti e percebe o que surge no teu corpo. É agradável, desagradável. E escreva agora também que história tu viveu com ele, tu diria. Eu vivi uma relação, 3 pontinhos, e completa. Escreve tudo que vem. Com ele, ela.
E agora, respira fundo de novo. E agora imagina o sexo oposto, né? Ou o mesmo sexo, depende da tua orientação sexual. Mas com quem tu te relaciona? Por exemplo, eu me relaciono com mulheres. Se tu te relaciona com homens, tu vai escrever também aí, sendo bem sincero e honesto, tudo que te vem. Homens são. Mulheres são. Escreve tudo que vem. Qual foi a segunda pergunta? Putz, não lembro, a gente fez primeiro. A do parceiro, né? Do ex-parceiro diante de ti. Tu sentir o que brota no teu corpo e escrever a história de vocês, né? Eu vivi um relacionamento, 3 pontinhos. O que aconteceu lá? Conflituoso, com traições, com distanciamento, entendeu? Ok, gente? Tem conteúdo aí para 10 anos de terapia. Por quê? Primeiro vamos lá para uma outra brincadeirinha legal. Olhem onde vocês escreveram o que você viveu com esse ex-parceiro. Né? Eu podia botar, eu vivi uma relação, 3 pontinhos. Vê se tem algo aí que se assemelha com a relação dos teus pais. Tem? Tudo. Isso a gente pegou um ex-parceiro, tá? Quando tu imaginou esse ex-parceiro, surgiu, tu ficou em paz ou surgiu algum tipo de desconforto, emocionalmente não sei o quê, uma raivinha? Não se assemelha em nada com a relação dos meus pais. Ok, nem sempre é uma regra, tá? A gente pode estar repetindo padrões de outros ancestrais ou até de outras vidas, tá? Mas é uma pista. O que eu estou querendo fazer aqui com vocês, gente? Raiva, de alguma forma, nó na garganta, tem coisa não dita. De alguma forma, desconforto. Entendeu? O que é isso aí, Isso é, primeiro, essa relação não está resolvida. E quando eu pedi para tu perguntar pro teu corpo, o corpo não mente, tá? O corpo, ele é o inconsciente. Eu não pedi para dizer... Depois eu pedi até, né? O que tu pensa sobre, né? No segundo momento eu fiz isso, mas primeiro eu quis perguntar pro teu corpo. O que tu sente no corpo? O corpo é o inconsciente. Tu bota a imagem dele ali, o teu corpo vai desencadear, o teu inconsciente, né? Vai desencadear no teu corpo emoções associadas a essa figura que tu imaginou. Entendeu? Então, quando eu falei de indisponibilidade lá no início, né, eu disse que quando a gente está com o coração carregado, isso faz a gente se fechar para uma nova relação. Então, aqui vocês encontraram pistas de, olha só, então essa pessoa do meu passado, emocionalmente, talvez ainda existam pendências. Porque, gente, é mais ou menos assim, não fica lá atrás a pendência, entende? Tu carrega tudo em ti. Todas as experiências que tu viveu, né, a interpretação, o significado que tu deu a elas, fica tudo dentro de ti. Tu é um resultado do teu passado. E isso determina esse teu campo vibracional. Se, por exemplo, lá houve dor, fui de repente traída, meu campo vibracional tem essa informação. Sou traída. Os homens me traem, as mulheres me traem. Isso aconteceu lá 10 anos atrás, quando vê. E aí tu tá aqui, querendo viver uma relação,
diferente, só que o teu campo guarda esse registro, ainda mais se surgiu dor aí. E é isso que inconsciente, tu não tá pensando, tu quer, nossa, quero encontrar alguém fiel, leal, uma relação maravilhosa, mas o teu campo tem outra informação. Por isso que a gente acaba emanando informações conflitantes para o universo. Só que sempre vai vencer o inconsciente, ele é muito maior, 95%. Quando eu pedi para vocês escreverem a história que vocês contam sobre quem tu é no amor, é porque são as nossas crenças que criam a nossa realidade. A gente acha que é mais ou menos assim, tá? A gente acha que, olha, diante do que eu vivi lá atrás, eu concluí que eu no amor... Alguém botou, não, o Duda botou no início. Eu tenho o dedo podre. Eu concluí que eu não dou certo para essa coisa. Eu concluí que para mim é difícil. Eu concluí que... Não é isso. Essa é a armadilha. Não é que as coisas aconteceram e eu concluí que sou isso. Antes, eu acreditei nisso e então eu materializei nas minhas relações. Sempre antes vem a crença inconsciente, para depois ela se manifestar lá fora, eu atrair ela lá fora e experimentar ela lá fora. Entende? Então, por isso que eu falei, você tem conteúdo aí, quem quiser investigar mais, tem conteúdo aí para um bom processo terapêutico. Essa história que tu conta, eu sempre fico sozinha, eu sempre sou deixado, sempre mentem para mim, meu parceiro sempre me tira, eu sempre dou demais, sempre recebo pouco, o outro está sempre indisponível, o outro está sempre... Isso é a tua realidade. Entendeu? Isso é o que está no teu inconsciente. E isso é fruto, gente, uma crença ela nunca surge do nada. A crença sempre teve uma origem. Aí eu tentei usar uma pista com vocês, né, dos pais. Olha só, alguns de vocês colocaram, nossa, tudo. Ou isso aqui se repete. Claro, de novo, a gente pegou um parceiro. Se a gente passa um pente fino, isso é algo que eu faço no meu trabalho. Lá na minha mentoria, quando alguém chega para mim disponível para amor, a primeira coisa que a gente faz é passar um pente fino nas relações passadas. Conforme você vai passando esse pente fino, tu vai ver que um monte de coisa ali se repete na dinâmica do que os meus pais viveram. Ou avós, ou dinâmicas do que a minha criança viveu. Inclusive hoje não vai dar tempo de falar da criança, vou deixar para aula fechada. Domingo que vem, 19h19, aula fechada no Zoom, eu vou entrar com técnicas de cura energética para liberar feridas emocionais, traumas. Quem não está no grupo ainda de WhatsApp, coloca aqui novo, tu vai receber o link do grupo, entra lá, grupo silencioso, só aguarda receber o link da reunião do Zoom, domingo que vem, 19h19. Tá? No outro domingo ainda vai ter outro encontro fechado no Zoom. Aqui eu achei que eu ia conseguir explicar na parte de criança interior, tá? De traumas, mas não vai dar. Vamos ficar um pouco mais em crenças, tá? Repito também, quem quer se aplicar para uma sessão de diagnóstico gratuita comigo, tem 1h30 eu sentando, olhando para a tua vida amorosa, colocando ela na mesa, rastreando essas questões, tuas crenças, feridas, comenta quero aqui, tu vai te aplicar para uma sessão de diagnóstico e tu pode ter esse encontro comigo. Vou criar um plano de solução robusto e lá te apresento como eu posso te ajudar dentro da minha mentoria avançada e tu decide se faz sentido para ti seguir ou não. Tá? Comenta quero aqui. Então vamos lá, crenças. Então olha as pistas que eu dei para vocês, tá? Primeiro eu pedi para vocês contarem a história. Quem eu estou sendo no amor? Já tens uma ideia de crenças aí para olhar. Depois a gente colocou o ex-parceiro diante de ti. Brotaram emoções desconfortáveis? Eu já diria. Se tu faz um processo terapêutico, bota isso como um tema. Passa um pente fino, mergulha, vai fundo para soltar tudo que tem de marca aí dentro. Senão tu vai carregar isso para tudo que é lugar que tu vai. Tu vai encontrar tudo que não foi resolvido com o Zezinho lá no Huguinho. Tudo que não foi resolvido com a Mariazinha lá na Joaninha. Porque o que não está resolvido, de novo, fica marcado, registrado dentro de ti vibracionalmente. E tudo que não está não resolvido, mais cedo ou mais tarde vai ser, lembra do espelho, tudo que eu expliquei na live? Alguém vai ter que vir espelhar essa coisa que eu não resolvi lá. Lá já estava me pedindo uma resolução, que se a gente vai investigar já era uma questão lá da infância. Essa traição que daqui a pouco eu vivi,
Venho lá do meu pai que me prometia um monte de coisa e não cumpria. Prometia que ia me ver no final de semana e não aparecia. Prometia que ia me levar para o parque e desistia. Ó, é uma promessa, uma mentira. A criança encara como uma traição, por exemplo. Tá? Na aula de domingo que vem eu vou entrar de forma bem mais profunda nisso, tá? Ok. A história que eu conto sobre mim nos relacionamentos. Já começa a tentar de forma racional, não que isso vai resolver, tá? Tu vai provavelmente precisar de um processo terapêutico mais profundo. Mas já começa a mudar essa narrativa que tu cria sobre ti. Eu sou aquele que sempre vive tal coisa. Começa a mudar isso. Porque cada vez que tu fala isso, tu manifesta, tá? Ex-parceiro. Surgiram desconfortos, pistas de que não está resolvido. E é isso, gente, a indisponibilidade, ela é um acúmulo de relações não resolvidas. Então, é por isso que é muito comum, quanto mais velho as pessoas vão ficando, e se não vão resolvendo devidamente as questões, mais indisponíveis elas ficam. Isso aconteceu comigo. Né? Porque mais inconscientemente eu vou me fechando. Se eu vou acumulando dor dessas relações passadas, mais eu vou vindo com receio. A minha mente consciente segue querendo viver algo. Eu quero viver algo com alguém, eu vou no bar, eu vou no não sei o que, eu tô no aplicativo, mas não aparece ninguém. Quando aparece aquela pessoa que dá um oizinho e já some, ou mora numa outra cidade, ou começa com uma intensidade daquele ghost. Por quê? Meu campo tá contraído. Dor contrai campo. E se tu quer viver uma relação, tem que estar com o campo expandido. Tá? Esse parceiro. Depois, a gente foi para os homens ou mulheres, né? Aí tá mais clássica ainda. A história que tu conta sobre os homens são os homens que tu atrai. De novo, talvez tu vá dizer, não, Cauê, tu não tá entendendo. Eu só tô dizendo que as mulheres são interesseiras e controladoras porque no passado foi que eu me deparei. Queriam me tirar tudo, ou sei lá, interesseira. A mulher do meu amigo lá, não é, é o contrário. Não é que as mulheres eram isso e tu então concluiu, tu extraiu essa informação da realidade. De novo, é o oposto. Tu antes acreditava que as mulheres eram interesseiras. Talvez tua mãe lá tinha esses jogos com o teu pai, ou até contigo. Tua mãe te manipulava de alguma forma para te tirar algo. E aí tu sentia essa coisa, nossa, minha mãe tinha uma segunda intenção nessa que ela estava me pedindo. Minha mãe, sei lá, me jogava contra o meu pai. Ela queria algo do meu pai e aí vinha pedir pra mim, pra que eu pedisse pro meu pai, mas no fundo era algo pra beneficiar ela, e eu era criança, eu era inocente, ela me enganava, era interessante, entendeu? Começou aqui a história. E tu foi só reproduzindo. Existem todos os tipos de homem. Existem todos os tipos de mulher. Certo? Só que quando eu defino um único tipo ali, é como se eu fizesse assim, eu boto uma lente que enxerga só aqueles que estão dentro da minha lente. Se são homens, não prestam e não traem, aí eu vou falar em termos vibracionais, tá? Vou pegar um exemplo de uma mulher que tem essa crença. Homem trai e não presta. Essa mulher vai com uma amiga num bar, ela pisa naquele bar, tem 500 homens. 500 mulheres. Ela pisou no bar, o campo dela, o inconsciente dela faz uma leitura completa de todo aquele ambiente e sabe exatamente o homem que dá match com a ideia de trai e não presta. Ela vai sentir inclusive uma atração, tá? Porque esse campo vibracional ele é eletromagnético. Eletro envia sinais, magnético atrai. Então alguém que tem a crença de que homens não prestam e traem é como se tivesse uma anteninha assim, ó. Homens não prestam e não atraem, enviando para o universo. Traem e não prestam. Tu chega no lugar, pum! Magnetiza. Vai disparar toda uma bioquímica no teu corpo e tu vai te sentir atraído e apaixonado por aquele homem. Para que a tua crença se valide lá fora. Aí voltamos à afirmação do Bashar. Você não atrai quem você quer, você atrai quem acredita ser. Né? No caso do homem que trai, quem que tu acredita ser? Eu sou traída pelos homens. Né? Só trazer para o sentido de identidade. Os homens, né, que não prestam, então os homens me distratam, não me valorizam. Quem eu acredito ser é que determina quem eu atraio, não quem eu quero. Entenderam? No caso do exemplo da mulher interesseira, se eu acredito que as mulheres sempre
tem uma segunda intenção, sempre querem me tirar algo, é isso que eu vou atrair lá fora, porque era assim com a minha mãe. Exemplo, não é que seja só com a mãe, tá? Mas é só uma linha de raciocínio. Normalmente começa tudo lá, tá? Pai e mãe são as duas grandes primeiras figuras de homem e mulher que tu tem enquanto experiência. As experiências que estão lá, via de regra, são dolorosas para crianças, são reproduzidas na fase adulta. Eu vou entrar em detalhes, vai ficar claríssimo para vocês na próxima aula, fechada no Zoom, e vou fazer liberações, tá? De feridas da criança. Desde criança, tudo que fazia, minha mãe falava que nunca fazia certo. Ó, então tá aí. Aí, de repente, tu para com uma chefe, Sandra, aí tem, de repente, uma superior no teu lugar, tudo que tu faz nunca tá certo. Ela sempre fala que tá errado. Se tu perceber na tua história, Sandra, é muito provável tu ver mulheres que também te cobram. Te cobraram. Por quê? Teu campo que determina, ele vai ter essa informação. As mulheres sempre criticam o que eu faço. Faz sentido, gente? Perguntas. E quando você não tem recordação da infância? Então, é que tu não conseguiu acessar, tá? Gravado no inconsciente está. Com uma boa técnica, um bom terapeuta, ele consegue liberar de qualquer forma, tá? Vai ficar gravada essa live? Gostaria de assistir no início. Sim, vai sim. Entra lá no grupo, digita novo, tu vai lá pro grupo do WhatsApp, lá a gente vai liberar a aula. Já, vai terminar a live aqui, 10 minutinhos já tá lá para vocês assistirem. Faz todo sentido, boa. Perguntas, gente? Eu digo porque a primeira vez que entrei em contato com tudo isso, era muito estranho. Como assim? Porque ia, né? Mostrava um outro caminho diante de tudo aquilo que tinha me ensinado, né? Meus relacionamentos sempre atraem homens que só querem casualidade. Aí eu vou fazer uma pergunta. Como é que era o teu pai? Ele era um pouco assim? Mais casual? É uma pista, tá? Não tô dizendo que é. Às vezes vem de outros lugares. Por isso que é bom a gente investigar. Cauê, melhor mentor do planeta. Gratidão, Giza. Faz sentido, cresci agradando todos por ser amada. Hoje reflete nos relacionamentos. Perfeito. Então imagina, a crença qual é? Ó, eu não atraio quem eu quero, eu atraio quem acredito ser. Então, ó, eu acredito que eu tenho que agradar todo mundo para ser amada. O que eu vou atrair? O que eu vou ver nas relações? Tendo que agradar, tendo que fazer um esforço. E se eu sou aquela que tem que agradar um monte, eu vou atrair normalmente pessoas que querem ser agradadas. Quem quer ser agradado normalmente não quer agradar muito, quer mais receber. Aí eu me torno uma doadora. E o outro recebendo demais. Isso é um desequilíbrio, tá? De dar e receber. Nada das leis sistêmicas das constelações. Só atrai homens com filhos, meninos, e tenho tido problemas com isso. Então, para atrair homens que têm filhos ainda meninos, pode ter certeza que o universo está mostrando que tem uma cura com o masculino, que tu precisa fazer no teu masculino. Tem muitas figuras masculinas te cercando. Isso é um sinal, ainda mais se e tenho tido problemas. Ou seja, então quando esse masculino se aproxima de mim, surge um desconforto, um problema. Ou seja, o meu masculino está em desequilíbrio. Independentemente do nosso gênero, nós temos essas duas polaridades dentro de nós, masculino e feminino. Quando a gente quer tentar novamente com isso, às vezes pode ser possível. Tens que sentir e te expor, de repente experimenta e tu vai saber. Eu agora tenho medo de prosperar e não conseguir relacionamento, já com 36 anos. Então seria correto afirmar que quando estamos feridos não seria ideal tentar se relacionar com alguém, já sabendo que será frustração? Não! A gente não tem que deixar de viver por conta disso, a gente tem que estar consciente. Como hoje eu vivo na minha relação, por exemplo? Eu estou muito atento sempre. Porque eu também tenho feridas ainda, me trabalhei o suficiente para não viver uma relação meio que em pé de guerra, que era como era no passado, é uma coisa mais fluida. Mas eventualmente dá uma entre uma e outra, pum, ela toca num pontinho em mim que dói. Me senti, por exemplo, um sentimento que surgiu semana passada foi não me sentir desejado. Isso veio à tona, não me senti desejado, apreciado. E sabe com uma dorzinha maior? Esse é um conteúdo meu, que ela só espelhou. O que eu faço? Sento lá com o meu terapeuta, com o meu mentor e vou investigar. Sabe onde eu cheguei? Numa memória, eu na frente da minha casa, me sentindo sozinha porque a minha mãe estava trabalhando.
Minha mãe trabalhava 3 turnos quando eu era pequeno. E lá na frente de casa tava minha criança assim, emburrada. Minha mãe não gosta de mim, não me deseja. Ó, a Pamela revelou essa ideia, ó. Uma identidade que eu criei ali, ó. As mulheres não me desejam. Não gostam de mim. Conteúdo meu, tava no meu campo. A Pamela revelou, espelho meu, entrei com o processo terapêutico, pum, solta, resolvido. Cresci. Lembra? Vamos voltar lá para o início da live. Qual é a finalidade da realidade física? Crescer. Como esse crescimento acontece? Através das relações. Porque nas relações o outro espelha o meu inconsciente. Então, sábio é aquele que faz bom uso daquilo que está sendo espelhado. Entende, Ramona? Então, eu diria, não tenta evitar os espelhos. Esse é um erro muito comum que as pessoas fazem. Sabe a famosa solitude? Ah, eu tô aqui bem comigo mesmo, o relacionamento dá muito trabalho, eu tô maravilhoso sozinho, maravilhosa sozinho, eu, meu livro aqui no domingo. É muito raro a solitude ser genuína. Edson, salve meu querido. É muito raro a solitude ser genuína. Normalmente ela é um fechamento inconsciente, porque é muito mais fácil lidar com o mundo sem ter espelhos, né? Porque eles vão revelar aspectos meus, dos mais variados. E diria que em especial os não resolvidos, imagina, porque o nosso eu superior ele quer crescer. Então ele vai buscar justamente espelhos que refletam os pontos em mim que estão me segurando numa versão mais baixa, densa, reprimida, contida. Não! Então te expõe, Ramona, mas faça um autoconhecimento verdadeiro, um processo terapêutico verdadeiro. Esteja em mentorias. Esteja na minha, talvez, né? Se alguém tem um interesse, falo pela última vez, comenta quero aqui, te aplica para uma sessão diagnóstica que eu possa te conduzir nesse processo de cura e liberação desses conteúdos. Ó, o Duda botou, perfeito, acredito que minha mãe é fraca, atrai mulheres com dificuldade. Duda, esse foi muito meu padrão até meus 30 anos de idade. Eu atraía sempre mulheres fragilizadas, que não davam conta de si, sabe? Financeiramente estava não sei o quê, e eu tinha meio que lá que cuidar, que nem eu fazia com a minha mãe. Isso era uma disfunção. E muito comum, né? Até que a gente trabalhe e solte. Sempre atraio homens que eu sinto que gostam de mim, mas me traem. Meu pai sempre traiu minha mãe, tá? Já tá aí o padrão identificado, né, Rosa? A questão agora é tu entrar com técnicas para soltar. E é um processo isso, tá? As questões com os nossos pais tem que ir profundo. Tava falando da sessão de diagnóstico, né? Comenta quero aí quem quer. As questões com ex, devo procurar e resolver ou resolvo internamente? Provavelmente você vai precisar de ajuda, tá? Vai precisar de um espelho. Um terapeuta é isso também. O terapeuta ele serve como um espelho para identificar esses pontos inconscientes, mas um terapeuta bom que se trabalha, ele justamente consegue acessar a frequência vibracional da cura. Né? Um trabalho energético que eu faço é isso. Então, eu ofereço, me autorregulo, medito, faço muitos trabalhos para conseguir oferecer essa frequência vibracional. Se tu está aberta, tu entra em contato com ela por ressonância e tu acessa esse novo estado onde tu está curada. Onde tu vibra mais amor ao invés de dor. Tá? Mas internamente é impossível? Não. Se tu pega um grande yogi meditador que fica horas por dia meditando, é possível liberar dores, feridas a partir de si. Mas para mim é muito mais fácil tu ter a ajuda de alguém profissional, especializado, que estudou anos para soltar essa técnica em 2 minutos. Meu pai era viajante, toda vez que sai para viajar eu sentia tristeza, medo que ele não podia voltar. Talvez acidente, quando ele chegava eu ficava aliviada. E aí tenta observação, né? Quando os homens saem de casa, como é que tu te sente? É muito comum normalmente sentir uma angústia. Ok, meus queridos. Tem mais perguntas? Não, tá. 2023, vamos fechar por aqui? Vamos deixar então para domingo que vem, 19h19, aula fechada no Zoom. Vamos ir mais profundo nisso que eu trouxe hoje, só que lá eu vou fazer liberações com as técnicas. Vocês vão ter quem falou aí, eu sozinha consigo resolver, vem que eu vou ajudar vocês no domingo que vem, tá? Comenta novo que tu entra no grupo, comenta novo aqui embaixo para entrar no grupo de WhatsApp e receber o link do Zoom. Domingo que vem, tá? E no outro domingo tem um outro encontro.
Só sobre relacionamentos. Ok? Gostaria de atendimento presencial. Onde consigo com você? Então, eu moro em Floripa e trabalho só online. Tá? Se tu quer algo comigo, digita quero aqui e te aplica para uma sessão diagnóstica que de forma online tu pode ter a chance aí de sentar comigo e eu olhar para tua vida amorosa in loco, gratuitamente esse primeiro encontro, tá? E aí te apresento como eu posso te ajudar dentro da minha mentoria. Muitas memórias vieram à mente. E, tu vê, foi só uma pitadinha que a gente fez aqui, tá? Muito bom te ouvir novamente, Cauê. Linda noite. Gratidão, Dani. É isso, meus queridos. Ficam bem. Um abraço na alma de vocês. Minha única sugestão é essa. Mergulhem em vocês. Conhece-te, como dizia, né, os gregos. Se tem algo incomodando, uma limitação ali surgindo, não deixa para depois. Não finge que ela não existe. Não nutre a ideia de que o tempo cura. Vá em busca de ajuda. Beijo para vocês.